revelações. É o livro que vai trazer a revelação do que há de vir. E quando a gente fala, na verdade, de Apocalipse, as pessoas ficam, meu Deus, eu não quero nem saber o que vai acontecer, porque eu quero viver o dia de hoje. Então vamos começar, eu vou trazer um contexto para vocês, tá bom? Ontem, inclusive, eu estava falando com um dos meus professores, que a minha tese foi sobre mulheres na tecnologia, mulheres cristãs na tecnologia levando a palavra de Deus. E o meu professor falou, você precisa escrever o livro. Eu falei, mas eu vou falar de Apocalipse. Ele falou, Deus vai trazer revelação. Quem aqui já ouviu falar do Matrix, né? Revelation, se a gente fazer uma comparação, eu gosto de trazer a realidade, porque isso faz a gente memorizar, né? Vocês aí são estudantes de psicologia, terapia, então, glória a Deus, que se eu precisar, aí, ó, tem um monte de mulher aqui, Senhor, obrigado, Jesus. Quando a gente fala de Apocalipse, nós estamos falando, primeiramente, da revelação do nosso Deus para o povo que ele ama. E assim, primeiro, quem é o autor, quem foi o autor, né, do livro do livro de Apocalipse, foi o apóstolo João. Como que nós temos essa convicção e essa certeza? Vocês leram aí no começo, né, no capítulo 1, eu não vou ler novamente, gente, porque vocês já leram, então, para não ficar, né, maçante, mas assim, revelação, quando fala que Deus, no capítulo 1, só no versículo 1 e 2 diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que ele viu. Tá? João, conhecido, é um dos apóstolos, né, um dos evangelistas também, dos evangelhos, é conhecido como o apóstolo, né, como o homem mais, que a gente pode falar sobre amor. Ele é conhecido, tanto que ele, na sua carta, ele fala que, e o servo que Jesus mais amava dormia sobre o colo. O discípulo que Jesus mais amava estava sobre o colo dele. Ele mesmo testifica dele, que Jesus amava ele de tal maneira. Então, ele é conhecido como amor, Pedro é conhecido como o valente. Então, cada um tem uma característica. E o apóstolo João, por ter essa característica do amor também, porque Deus, ele escolhe a nossa vida, um propósito para nós, de acordo também com as nossas características. Isso é lindo. Então, cada um aqui de vocês tem uma característica. Talvez uma é mais incisiva, a outra é mais tranquila, a outra... Então, Deus vai usar num propósito que ele tem. E o apóstolo João, ele mesmo diz, né, que ele participou do testemunho de Jesus. E se nós pegarmos lá no comecinho, o testemunho, ele era um testemunho ocular, ele andou com Jesus. Não só antes, né, da ascensão de Jesus, mas também quando ele foi levado para esse lugar ali, em Patmos, foi onde teve essa revelação, que eu vou colocar para vocês. Então, colocando a primeira coisa, o único autor desse livro foi João, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, que teve totalmente aí essa visão maravilhosa. Aí a gente tem também, quando foi escrito esse livro, Apocalipse, né, eu fiz uns resumos aqui, mas eu gosto de já trazer o tempo presente aqui. Antigamente tinha quem? Nero. Nero era aquele imperador que matava todo mundo, que não queria ouvir falar nada a respeito de Jesus, muito pelo contrário, todos os imperadores que naquela época manifestava alguma coisa a respeito de Cristo, eles eram torturados, eram mortos ou exilados. No caso Nero, ele pôs uma lei, extermine todos aqueles que falam de Jesus. Só que aconteceu uma guerra na época, né, no Império Romano, em 64 depois de Cristo. E o que aconteceu? Ele se suicidou. E aí o povo se revoltou, porque achou que a culpa era dos cristãos. Então aí que piorou mais a situação. Né? Então, depois disso, veio um outro. A igreja primitiva ali, ela começou a dar os seus passos. Porém, veio um outro, que foi Júlio César, um imperador romano, né, que estava ali, e ele também, ele precisava seguir a ordem
que foi dada desde de Nero, de antigamente. Então, qualquer um que revelasse, o que falasse, era aceita. Como eu ouvi isso aqui na Espanha esses dias, eu fiquei chocada, porque a TV aqui fala que os cristãos estão crescendo, aqui em Madrid está tendo um avivamento maravilhoso, assim, o povo na rua, e eu falei, ai Jesus, achei que era só no Brasil, e é muito lindo de ver, e eu gosto de rua, meu negócio é evangelizar, poste, que seja quem for, e aí eu vi, e o que acontece? A TV aqui falando, a seita evangélica está crescendo cada vez mais, eles estão colocando a gente como um perigo para a nação. Eu falei, então, estamos no caminho certo, Jesus está nos levantando para esse tempo. E foi o que aconteceu, o contexto aqui. Os súditos, né, que se recusavam a confessar ou a se prostrar na presença desses imperadores, eles eram torturados, mortos, e automaticamente alguns mortos e outros foram exilados, que foi o caso de João. Aí João foi para onde? Para a ilha de Patmos. Era uma prisão, que era uma pedreira. Então ali ele ficava isolado, ele não tinha ninguém. João não tinha rede social, João não tinha WhatsApp, João não tinha nada. Então, né, eu falo que a maior tendência era o suicídio. A maior tendência de uma pessoa que está isolada, que não tem ninguém, é chegar ao fundo do poço. Vocês, como estudam, né, a mente aí, sabem mais do que eu sobre isso. Só que quem tem o Espírito Santo de Deus e a revelação, ele não vai ficar prostrado ali. Aí foi o que aconteceu com João. Deus mostrou, através do amor dele na vida de João, que o Senhor tinha algo lindo preparado no céu para ele, que ele aguentasse. E assim é na nossa vida, né? Quantas vezes nós passamos situações, parece que a gente está sozinha, parece que a gente está isolada, parece que não tem ninguém em volta, você está numa pedreira, você fala, Deus, e agora? E ele fala, mas o meu Espírito está com você, eu tenho revelação para a tua vida. Por isso que a Bíblia, ela é uma palavra viva, né? Todos os dias nós lemos, você pode ler isso hoje, amanhã, Deus pode te dar uma outra revelação. Então, o contexto era esse. Aquela época ele ficou preso ali, e foi nesse período que ele escreveu o livro de Apocalipse todo. Qual o propósito disso tudo? Porque João, Deus permitiu a ele, né, escrever esse livro. Por que ele escreveu esse livro? Qual era a finalidade e esse propósito? Justamente, não era somente, ele queria falar da perseguição, mas também ele queria, né, ele quis fazer isso, transmitir uma mensagem clara. Deus já triunfou sobre o mal, Deus já venceu o mal. E quem está com Deus já é um vencedor. Então, não é um livro para as pessoas terem medo, nós temos que quebrar esse dogma, essa mentira, né, que é colocada sobre as pessoas de que o Apocalipse é o livro do medo. Não, é o livro da verdade, é o livro que vai trazer essa revelação para o povo. Então, ele triunfou, né, e qual é o desejo dele? Que as pessoas soubessem que no final, já teria vitória. E aí ele vem com algumas igrejas, são 7 igrejas no total, que Deus vai encorajar. A gente sabe, a gente vai pegar mais para frente, né, o contexto das igrejas, das 7 igrejas, e aqui é justamente isso, manter viva a fé. Olha, vocês estão errando, vocês até fazem coisa certa, mas, né, as cartas falam isso das igrejas, que eu não vou entrar em detalhe agora. Mas ele fala, perdeste o amor, esfriaste, está morno, vocês estão se corrompendo, então há tempo ainda de arrependimento. E é isso que Jesus hoje traz na palavra completa dele. O Apocalipse é isso, é uma certeza, porque João viu o anjo ali, ele teve a revelação divina, isso não é para qualquer um. Então foi lindo isso, e inclusive no capítulo 1, diz assim, né, no versículo 4, olha, João, as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, graça e paz vos outro daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aqui, quando está falando dos 7 espíritos, está falando a respeito do Espírito Santo de Deus.
O sete espírito representa justamente isso, ele estava ali, né? Se a gente for ler o sete espírito, quer dizer o quê? É que, na verdade, o número 7 a gente sabe que é perfeição, que é plenitude, que é algo que Deus coloca como 7 é algo para ele perfeito. Então, 7 espíritos estão ali, em volta, mas o Espírito Santo como Deus. Muitos ainda duvidam que o Espírito Santo é Deus, não acreditam nessa trindade. E o Apocalipse fala justamente disso, que estava o Espírito Santo, que são 7 espíritos, né, que vai, mais à frente a gente vai estudar sobre isso, e Jesus Cristo, que também é Deus. Ele era o primogênito, a testemunha, o que veio à terra. Então, há uma trindade no céu, a qual João não pôde ver a Deus, mas o anjo veio e mostrou essa divindade para ele, através desse anjo que falou com ele. Então, ele teve essa revelação, ele teve visões, e então começa aqui. Nós precisamos entender que se nós não cremos na Trindade, ninguém vai ver a glória de Deus, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está lá no começo, em Gênesis, na criação, façamos o homem à nossa semelhança. E como está em Apocalipse também, aqui. Então, a Bíblia, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. Não dá para falar assim, não, eu só creio no Novo Testamento, eu só creio as leis já passaram. Não, Deus é um Deus perfeito em sua plenitude, né? Por isso que o 7 lá no começo, no 7º dia, ele descansa, e aqui vai começar a falar muito sobre 7 igrejas. Então, essas 7 igrejas, na verdade, representa isso. Tinham outras igrejas na época, mas o Senhor colocou essas 7, por quê? Primeiro porque elas estavam todas ali, era um percurso, um caminho na Ásia, que desde Éfeso até a última, Tiatira, acho que é a última, é Laodiceia, elas, era como se fosse uma rota. Então, todas elas davam para uma cidade para todos os povos. Então, você imagina, tem alguém de São Paulo aqui no grupo, gente? Se nem faz assim, deve ter alguém, né? Se tiver alguém em São Paulo, eu não sei, né, eu trabalhei na Praça da Sé, então imagina um metrô, onde você tem a central que te leva para todos os lados. Assim era conhecido as igrejas. Tinha a primeira, inclusive, ela estava bem no meio, que dava acesso para muitos lugares. Então, era estratégico essas 7 igrejas. Tudo o que Deus faz, ele tem um propósito, ele tem estratégia, ele tem direção, ele já sabe o começo, o meio e o fim. Então, o livro de Apocalipse, a gente começa a ver as entrelinhas, ele é poderoso. Diz, né, então, aqui o texto falando isso, tá? Mas eu não vou falar das igrejas agora, para a gente estudar uma a uma, os detalhes dela. Quem era aquele povo? Por que que Deus tinha que falar exatamente aquela palavra, aquela revelação para aquele povo? Não é em vão, né? Então, destinado, o livro... Até aqui tudo bem, gente? Corta eu aí se precisar, tá bom? Então, o propósito desse livro da revelação, do Apocalipse, mostrar que Deus sempre vai vencer, que ele já triunfou sobre o mal, que nós estamos com ele, também já seremos mais que vencedores, tá bom? E também para manter viva a nossa esperança. Apesar das nossas falhas, essas igrejas representam o povo de Deus, que nós temos chance de se arrepender, chance de buscar a presença de Deus, de reconhecer os nossos erros e nos redimir para que a gente possa um dia também estar na glória junto com ele, tá? Então, esse é o propósito. Destinatário é dirigido a 7 igrejas, como eu já falei, que ficam lá na Ásia, né? Hoje é em outro lugar, aqui na Turquia. A gente vai estudar um pouco sobre isso, da parte geográfica também, que tem um contexto sobre isso, né? Então, era destinado às igrejas, ao povo que estava ali, que precisava voltar. Então, não era qualquer povo, era o povo de Deus que precisava se estabelecer para buscar outras vidas também. Então, assim, ó, mantém tua fé firme. Então, eu já gosto, assim, de abrir parênteses. Se você está aqui hoje, nessa reunião, tem um propósito. Essa palavra é destinada a você, que você mantenha a tua fé viva. Talvez você acordou hoje preocupada com boleto, com saúde, com a tua casa, com finanças. Eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa. O Senhor está dizendo, mantenha a tua fé, mantenha a tua esperança. Porque Deus, Ele conta com a gente.
E o mais lindo é dele contar com a gente, nós sempre contamos com ele não desampara. Jesus falou, né, eu vou para o Pai, eu vou voltar lá, mas eu vou deixar um que vai dar conselho, que vai estar com vocês, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos a Trindade, gente. Nós temos o DNA da Trindade. Eu tenho uma amiga na Alemanha que é das conectadas comigo e ela sempre fala: nós temos o DNA da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo. Somos filhas, filhas amadas. E como filhas nós temos direito né, de viver essa promessa de Deus, se nós permanecemos com a nossa fé ativa. Então, outra coisa também literalmente falando, uma característica que a gente pode colocar aqui, ele é um exemplo, o livro de Apocalipse, ele é uma revelação que traz muitas, o dragão, traz imagens, traz situações que fala, Deus, eu não estou entendendo, né? São olhos como chamas de fogo, pés reluzentes, é algo totalmente divino, que a gente não consegue, você não vai olhar para o céu e ver um pássaro com as suas asas douradas, com seus olhos como chamas de fogo. Então, a mensagem é o quê? São símbolos vividos, parece estranho esses símbolos, mas na verdade são símbolos que mostram que na natureza humana não existe, mas é algo sobrenatural. Então é algo que só quem tem discernimento do espírito vai entender. São características desse livro. É como o livro de Daniel, né, que ele começa a falar de coisas lá, não, eu vi descendo lá um chifre, são coisas que falam, meu Deus, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque tudo que o Senhor coloca aqui no texto dele, né, na palavra, principalmente aqui, são atribuídos a figura ilustrativas lá do passado. Apocalipse, ela faz nos lembrar dos profetas antigos, daqueles que Elias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, tanto os maiores como os menores. Para quê? Para falar, meu Deus, ele fez lá atrás, mostrou para o homem lá atrás, e também mostra no dia de hoje. Ou seja, se Daniel, esses outros profetas tiveram essa visão, e João também teve, nós não somos diferentes. Deus dá revelação àquele que busca. Então, aqui é para dizer, vocês todos podem ter acesso à revelação divina se buscarem, se tiver uma vida, a gente não precisa ficar na ilha de Patmos, né? Não precisa ficar isolada, mas nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com ele, ouvir, e ele vai trazer revelação. Isso é o que é mais lindo da parte de Deus, né? Ele não é um livro exclusivo para quem estudou teologia, porque a teologia, para mim, ela só serviu para eu conhecer mais profundo, não é para mostrar crachá. Hoje aqui eu entendo, aqui, chegando aqui, que ela é uma credencial, ela abre portas, mas ela não sustenta. O que sustenta é a presença de Deus. Então, por mais revelação que nós podemos ter, se nós não tivermos a vida constante com o nosso Deus, essa revelação, ela se torna somente uma parte teológica na nossa vida, e Deus quer que a gente pratique. Foi o que João fez. Ele escreveu, deixou isso, e hoje a gente fala de João, fala de Jesus, fala de Deus, como parece que foi escrito ontem. É um livro que ele é atemporal, né, gente? Ah, que tá aqui. Ah, tá. Então, bora lá. Outra coisa aqui que eu queria trazer para vocês no texto que diz assim: eu sou o Alfa, tá lá no 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir. Então, Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, Deus está dizendo, eu estou desde o início até o fim, não tem meio termo, o Senhor não parou no meio do caminho. E é aqui também essa revelação de Apocalipse para dizer, eu sou aquele que começou essa história, eu estou no começo, por amor a vocês, né? Ele criou o mundo, fez Adão, fez Eva ali para mostrar o amor dele, onde o homem se corrompeu, no percorrer do tempo, por amor a nós, mostrando o amor dele, ele fez o quê? Permitiu que o seu filho, está lá em João 14, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o unigênito, para que todo que aquele crê não pereça e tenha vida eterna. Então ele falou aí, no meio do caminho, muitos se corromperam, mas eu preciso mostrar o meu amor, levar o meu amor para que haja arrependimento. Então nós temos no meio o nosso Jesus. E aí no final, ele é o alfa e o ômega, no final ele diz, eu sou aquele que é.
que era e também o que há de vir. Eu estou no final com vocês. Então, o nosso Deus aqui em Apocalipse todo está dizendo que eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês desamparados. O Apocalipse é isso. Quando alguém fala, mas eu. Me fala do livro da Revelação, tá? A revelação é amor de Deus. O amor, ele constrange. Nós sabemos que Deus, ele é amor. O amor do Senhor constrange a nossa vida de tal maneira que não vem, ele não, sempre falo para as meninas, né, que a Bíblia, ela não vem para nos afrontar, ela veio para nos confrontar. E o confronto é eu olhar e falar a verdade, eu preciso mudar tal situação, eu preciso mudar o meu modo de pensar. Então, quando a gente entende que o livro da Revelação é algo, é uma visão glorificada do nosso Jesus. É isso que é a revelação. Ah, mas vai acontecer muita catástrofe. Já estão acontecendo, né, gente? Quem aqui já ouviu isso assim? Ah, você pode falar de Jesus para alguém. Ah, mas eu ouço isso desde a minha avó. Ah, desde quando eu era criança, Jesus está voltando. Desde não sei, eu também, desde pequena eu ouço isso. Só que João falou aqui no começo, em breve deve acontecer o que ele está falando. Então, o que que é em breve? Se Deus é atemporal, a revelação não fala, olha, no dia tal, como muitos aí, né, alguns colocam que vai ser a Agenda 2030. Eu falei, Senhor, no dia que o Senhor vier, eu quero estar firme, porque quem está tendo revelação divina tem que estar preparado para o hoje, não para o amanhã, né? Eu falo que eu quero ter sede de pregar para que se Jesus viesse daqui a um ano, como eu quero ter a certeza da salvação se ele vier hoje. Então, hoje, 3 da manhã, aqui era às 8, eu estava participando de uma live lá no Brasil com os pastores, e nós estamos no propósito são 90 dias, né, de oração, e ontem um rapaz se suicidou, 28 anos, ele saiu da igreja e ele acabou, né, cometendo isso. Mas aí você fala, Senhor, ele estava na tua casa, ele estava lá te buscando, o que que levou um jovem de 22 anos a fazer isso? E ele deixou uma carta, dizendo que ele queria chegar mais perto de Jesus. Ou seja, ele não estava tendo a revelação divina, ele estava lendo algo achando que talvez daquele jeito a vida não prestava e ele foi. Então, as pessoas estão, o inimigo ele não está mais. Eu não sei vocês, meninas, se vocês percebem isso, mas pelo menos na maioria das igrejas, eu fiquei na igreja que eu estava há 20 anos, congreguei lá. E eu já vi de tudo, só que assim, muitas pessoas estão assim, eu vou para a igreja, tá tudo certo, né? Então, eu falo que é o crente não praticante. Nós temos que pedir a Deus essa revelação. E principalmente, eu estou aqui, eu falei, Jesus, eu tenho 3 filhos adolescentes, meus filhos são temente a Deus, assim, a gente tem essa sede, então aqui em casa é culto todo domingo, não importa, aqui a gente tem o nosso devocional, eu não cobro deles, mas eu falo, eles têm que olhar para a minha vida, do meu marido, e ver o exemplo. Então, eles fazem por amor. Eu falo, não faça por obrigação, é por amor, porque Jesus fez isso, o nosso pai fez isso, né? Então, essa é um pouquinho da entradinha aqui da revelação de Jesus Cristo, né? E quando a gente está falando, quem defendeu a autoria do livro, teve alguns escritores antigamente na igreja primitiva que eram contra João, falaram, isso não pode ser. Estou voltando lá, tá bom? Não pode ser João que escreveu isso, por que Deus falaria somente com o homem? Aí teve alguns, né, que é Justino Mártir, Irineu de Lyon e Tertuliano. Esses 3 defenderam a risca, assim, foi João, eles buscaram. Então, Justino Mártir, tá? Irineu de Lyon, com Y, L-I-O-N, e Tertuliano. Esses 3, eles entraram numa guerra, digamos assim, para comprovar tanto que a Bíblia está hoje, porque houve ali, né, os livros apócrifos e os livros que foram aceitos, e mediante não só isso, mas foram daqueles que mais defenderam isso, nós temos aqui a revelação hoje disponível para a gente, né, como eu falei para você. Então, nós temos as 7 igrejas que nós vamos estudar,
tá bom? Desde Éfeso, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma no seu canto, na sua cidade, todas com o mesmo propósito. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma também, que não vai dar aqui. Como falei, o que que esses cristãos enfrentavam? Perseguição, eles eram discriminados, presos, tiravam os bens dele e eram mortos quando não tinham exílio. Vamos falar uma coisa, hoje está um pouco diferente, né? Não, nós estamos vivendo praticamente situações muito parecidas. E eu não estou nem falando de política exatamente, mas nós sabemos que a ideologia, ela veio para tentar usurpar a nossa, os nossos princípios. Mas o Senhor diz em Apocalipse, o quê? Aqui nós entendemos quando João fala, Deus já venceu o mal. Então o mal vai perder. E eu falo, gente, é tão certo que Deus vai triunfar sobre a nação brasileira de tal maneira esse ano, eu creio nisso, porque Deus já está levando o povo para alguns lugares, e eu tenho visto o amor de Deus. Eu estava ontem conversando com uma amiga da Alemanha, está tendo um avivamento às escondidas dentro de salões lá, louvores, e esse povo está querendo sair para as ruas. Então, eu tenho uma amiga de Portugal, ela falou, já aconteceu aqui, eu não estou acreditando que o povo está saindo. Eu falei, então vai junto, minha filha. Mas a gente tem medo do quê? E se eu ser presa? E se eu não sei o quê? Nós vamos passar por perseguições. Eu, eu vejo que as pessoas às vezes, acham que perseguição é assim, vão falar mal de mim na rede social, vai me cancelar, vai não sei o quê. Meu Deus, isso é muito pouco. Hoje, quando nós temos maturidade espiritual, nós entendemos que quem está conosco, se não querem estar conosco por causa do nosso Jesus, essas pessoas precisam conhecer a Cristo, mas não precisam estar na mesa com a gente. Essa é a grande diferença. Nós temos que falar do amor, mostrar amor, mas se estão se rebelando contra ele, o nosso papel é o quê? Orar e entregá-los na mão do Senhor, né? Então, além de tudo isso, é, o povo passou por isso e eles eram reconhecidos como o quê? Vocês são um povo rebelde. Vocês são um povo que trazem ameaça, tanto política, principalmente naquela época, e vocês são pessoas que fazem. Vocês são ateus. Eles chamavam o povo cristão de ateus. A diferença. Por quê? Porque não adoravam o romano. Então, é algo assim, né? Eu falo que Deus, ele tem algo lindo para fazer na nossa vida, desde que a gente busque essa revelação. Então, Deus quis encorajar a igreja, encorajar o povo, revelar o final, que é a vitória triunfando, né, sobre tudo isso. Então, a profecia do livro do Apocalipse é o quê? Prediz acontecimentos futuros. E é como eu falei, muitos podem falar, mas isso aí já está acontecendo. Então, se está acontecendo, Jesus está voltando. Ele está próximo. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós temos que o quê? Estar preparados, né? O livro total aqui fala a respeito disso. De um modo literal, o livro de Apocalipse, a gente pode ter dois meios de interpretá-los, tá? Literal é o quê? Futuros, é como ele fala, olha, vai acontecer, né? Se a gente lá na frente vai ler, vão ter furacão, vai ter tempestade, vai ter terremoto, vai ter tanta coisa acontecendo, e isso já tem acontecido. Mas ele falou, vai acontecer eventos que são sobrenaturais. Ele não falou, olha, vai ter um evento que você, quando vê esse evento, acabou tudo. Nós sabemos quando ele vier, né? Tá lá no monte, né? Vier ali com sua espada, dos seus cavaleiros, vier todo, mas até isso, nós estamos tendo sinais. E a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão os que creem. Nós temos que crer pela fé. E o que eu amo no primeiro capítulo desse livro é que fala assim, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Se eu fosse vocês, eu grifava a Bíblia de vocês, essa parte. Bem-aventurado é aqueles que leem, guardam, acreditam, né? Ouvem essa palavra e coloca ali, Senhor, eu vou estar firme com o Senhor. Bem-aventurado é aquele, ou seja, você é feliz, você está guardada em Deus, você não vai perder a tua esperança e nem a tua salvação.
É, agora tem os métodos simbólicos, como eu falei. O que é isso? Vários símbolos que tem nesse livro. Então, cada símbolo representa algo. A gente vai falar um pouquinho depois desses símbolos, porque cada um tem um símbolo diferente, tá? E também é o futuro. Ele traz aqui, do capítulo, né, 4 até o final do livro de Apocalipse, são acontecimentos futuros, assim, bem popular mesmo, que a gente vai entender lá na frente. Então, nós temos aí, no livro todo dele, o primeiro capítulo conta um pouquinho o contexto do que é a história de João. Por que que ele foi parar ali? E para que ele está ali? Por que ele fala de Jesus? Ele fala Jesus como a divindade. Jesus aqui é colocado como a visão de Jesus glorificado. Ele vê aquela beleza, aquela grandeza, né? E ainda ele fala, ó, escreve para essas cartas. Você imagina você, tá aí, e aí Deus fala assim, ô Rosiane, escreve algo aí, Rose, porque eu vou te dar uma revelação para tua casa, para o teu povo, para alguém que você vai cuidar. Gente, Deus faz isso. Deus faz. E ele falou para João para um mundo, mas ele pode falar para mim, para você, para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu ministério, para alguém que você precisa estar ali orando e falar, Deus me deu essa revelação, uma palavra de conhecimento, e isso faz a diferença. Então, Apocalipse é isso, gente, é uma revelação divina trazendo o nosso Jesus glorificado, mostrando que vamos vencer no final, quem está com ele vai vencer. Isso é lindo demais, né? E aí tem, então, a estrutura, as 7 igrejas, o trono de Deus, que está lá na frente, depois do capítulo 4, vai falar também das 7 trombetas, vocês estão vendo que tudo é 7? 7. Eu não nasci no dia 7, gente, nasci no dia 1, podia ter nascido no dia 7, né? Tudo perfeito, ô Jesus. O grande conflito vai vir lá depois do capítulo 12, do 12 ao 14 vem o conflito geral, que a gente vai ver. Depois vem as 7 taças, que é maravilhoso isso também, quando chegamos nisso. E aí, mais para frente, depois do 16, a queda da Babilônia, a queda do inimigo. É onde Jesus vem, e aí vence, e aí depois vem o quê? A segunda vinda do nosso Jesus. Então, e depois a nova criação, para onde nós iremos, como ficaremos, a criação, o homem, para onde vai. Então, nós temos aqui, nesse livro, eu falo que a Bíblia ela é um manual, não só de sobrevivência, mas ele é o nosso manual de vida, é o manual que te traz paz, que te traz alegria, que te dá direção. Eu vejo esse livro aqui, eu demorei muito para ler ele. Eu me converti, eu nunca esqueço, o primeiro livro que eu li quando eu me converti foi o livro de Jó. Eu falei, Deus, por que ler Jó? Né? E eu passei algumas situações que depois eu fui entender. Meu marido, não, ele leu Apocalipse. Eu falei, você é louco ler Apocalipse para se converter? Eu não, morria de medo. Eu não conhecia, tô falando de 20 e poucos anos atrás. Depois eu falo, meu Deus, realmente, quando nós temos a certeza para onde nós iremos, que nós temos um Deus que ele fala, ei, eu tenho uma vida eterna para você, né? Aí isso traz o que para nós? A certeza de que vale a pena estudar, vale a pena, e não é estudar para falar, eu conheço Apocalipse, não, eu conheço o Deus do Apocalipse, o Deus da revelação, a intimidade com Deus, e é isso que ele quer trazer para nós, né? Então, o número 7, a gente vai ver muita coisa aqui, porque ele aparece, né, igreja, nos selos, na trombeta, nas taças, nos 7 espíritos. Ele vai falar também das 12, né, das 12 tribos, tal, representa também os apóstolos, representa outras coisas também, né? E o que nós vamos terminar aqui para falar um pouquinho, capítulo 1 que vocês leram. Vou terminar já aqui, porque eu quero conversar com vocês também. No capítulo 1, a gente fala o quê? João vê o quê? Olhos de fogo. Aí ele fala assim, voz como de muitas águas, espada saindo da sua boca, rosto brilhando como o sol. Eita, coisa linda, né? Então, o que é isso? É Jesus glorificado. Quando ele fala assim, olha, eu vejo olhos como que de fogo, porque ninguém consegue ver a face do Senhor. Moisés tentou e o Senhor falou, ó, fica de costas, você vai ver só passando ali no meio, né, da fenda, a minha presença, porque você não vai suportar.
Nós só veremos a glória do Senhor quando nós estivermos com Ele. Então, aqui são os sinais dessa manifestação. Vós como muitas águas. Jesus, ele fala o quê? Ei, eu sou o rio de águas vivas. Quem tiver sede, vem até mim, porque você jamais vai passar sede novamente, tá? Eu tô falando da tradução da Lígia, tá, gente? Lá você pegar, vai falar, eu sou a fonte de água viva, quem vier a mim jamais terá sede. Então, a voz dele é justamente esse rio que flui, que não é uma fonte que se esgota, é uma fonte inesgotável. Ele tá falando, eu tenho todo o tempo para você. Né? Então, a espada saindo da sua boca. O que que é a espada para nós hoje? A espada é a palavra dele. Então, quem tem a palavra de Deus saindo da sua boca, ele está ali, ó, está semelhante a Jesus Cristo. E ainda ele fala, rosto brilhando como o sol. Ei, lâmpada para meus pés e luz né, para o meu caminho é a tua palavra. Se nós temos aí o nosso rosto que brilha, que a glória de Deus se manifesta. Moisés, quando saiu do monte, que ficou lá tendo particular com Deus, quando ele desceu, ele precisou fazer o quê? Cobrir o seu rosto, porque tamanha era a glória que ele manifestava, e as pessoas viam aquela, né, aquela luz. E hoje nós somos o quê? Luz nessa terra. Nós não temos aqui os olhos de fogo, literalmente falando, mas nós carregamos a palavra que é a espada, nós temos que sim ter essa fonte, beber dessa fonte diariamente. Então, tudo que está em Apocalipse corresponde ao nosso Deus Jesus, que é testemunho, e ao próprio Espírito Santo, que nos dá discernimento de espírito. Eu acho que eu falei bastante, né, meninas? Então, assim, o que eu quero perguntar para vocês, dúvidas, tá bom? Noemi, vou parar aqui, porque eu sei que tem perguntas, ou então, de repente, você tem sei lá, algo que vocês queiram falar, um testemunho, e a gente dá abertura para isso, tá bom? Porque depois eu volto um pouquinho na outra aula, e aí a gente vai acrescentando. Se vocês tiverem outros tipos de perguntas que quiser, e passa para a Noemi, eu pego meu contato também, tá, Noemi? Você pode pôr no WhatsApp aí, e a gente vai estudando mais profundo, porque às vezes a dúvida que a Lília tem, a Patrícia tem, a outra vai ajudar. É essa, né, essa mistura que é linda na presença de Deus, tá bom, meninas? Eu agradeço vocês, como diz a minha amiga, eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Noemi, passo para ti. Amém. Obrigado, Lígia. Obrigada. Que palavra, né? Eu estou aqui só me deliciando. Falei, Senhor, obrigada. Agradecendo a Deus o tempo todo, né? Por a gente aprender bem de perto, né? Como a gente estamos vendo Apocalipse, né? Eu também tenho essa coisa assim com o Apocalipse, que é o lugar que eu sei que o Senhor, eu tenho uma promessa que Ele virá me buscar. É isso. Reduzindo, né? Assim, eu estou reduzindo, né, gente? Então, quando eu leio Apocalipse, eu leio com alegria, com júbilo. Eu nunca li Apocalipse com medo, só que quando eu era pequena, realmente me colocaram medo nesse Apocalipse. E não é isso. Quando eu entendi o que é Apocalipse, eu me jubilei nesse lugar, sabe? É o noivo vindo buscar a sua noiva, né? Ele vai vir buscar a sua noiva. É isso, é a sua igreja, aqueles que estão preparados, né? Eu só quero dizer uma coisa, talvez você pode falar assim, eu não vou perguntar nada, mas é como a Noemi falou, tem testemunho na nossa vida que uma palavra rema, ela muda, né? Então, assim, meu Deus, eu estava passando isso, aquilo, porque quem nunca ouviu assim? Gente, eu fui evangelizada assim, você se converte, senão você vai pro inferno. Ninguém nunca falou, você se converte porque Jesus é bom. Era o contrário. Falava que a gente ia pro inferno, então dava medo. Eu falei, vou ler Apocalipse, só fala de ouro que queima, não sei o que. Então, hoje a gente vê a diferença, né? Mas, de repente, tem algo na tua vida que você fala, meu Deus, eu tive um momento sozinha no quarto com Deus que foi uma revelação. Eu não estava numa ilha, mas eu estava na minha cama debilitada, passando situação, e Deus mudou a minha história, né? E eu sei que tem testemunhos aqui, porque onde tem mulher, tem mistério com Deus, gente, isso eu sei.